Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Boa noite aí para todo mundo. Por que eu fiz isso? Boa noite aí para todo mundo. Hoje a gente vai ter uma aula sobre compensação de raio e compensação de medidas de ferramentas. A questão de compensação de medidas, ela não é para a gente tão crucial, porque o próprio Sinotrem, a própria máquina Siemens acaba fazendo, vocês vão ver. Mas a compensação de raio especificamente é algo que... Olha lá o Sinotrem que ele chamou atenção. A compensação de raio é algo que a gente vai precisar fazer e a gente vai precisar fazer muito, porque é um negócio muito útil, tá? Então vamos lá. Sobre a compensação de medidas, pessoal. Uma das funções que vocês devem ter sentido falta, né, aqui da primeira avaliação, não sei se na primeira avaliação, mas é uma função que ela permite dizer qual parte da ferramenta está sendo posicionada em cada momento do código, né? Lembra que eu falei para vocês que tem hora que é o cantinho da ferramenta, tem hora que é o centro, a gente vai ver isso hoje. Essas funções a gente chama de funções de compensação de raio e de comprimento, né? O comprimento a gente praticamente não usa, eu vou mostrar para vocês depois usos em máquinas um pouco mais antigas, mas na nossa a gente não usa, e elas são utilizadas de maneiras diferentes em tornos e fresas. Então isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento também, que dependendo do que você está fazendo, a compensação ela muda. A gente tem várias formas para inserir o comprimento da ferramenta e em métodos, em máquinas mais antigas, você insere isso aqui na memória dela. Na verdade, nas atuais também, né? Mas são de formas diferentes, né? Então, nas máquinas antigas, você tem, por exemplo, essas posições H de memória aqui, que elas são posições onde ficava guardado o comprimento da ferramenta. Em algumas máquinas, eu falo porque as máquinas antigas ainda estão por aí, vocês podem eventualmente precisar programar uma delas. Então, quando você vai fazer uma compensação do comprimento da ferramenta, você acaba precisando chamar essa posição de memória H para dizer qual é o comprimento a ser compensado, né? Então a máquina ela tem uma linha que normalmente se chama de gauge line, que é essa linha aqui, ó, aqui em cima, ela fica um pouquinho para cima do mandril da ferramenta e ela é a referência do quanto a gente deve, é a primeira referência da máquina de medida, né? Porque a partir dela ela mede a distância até a ponta da ferramenta e aí ela faz uma compensação, né? Como se o zero fosse na ponta da ferramenta e não aqui em cima. E aí ela consegue posicionar a ponta da ferramenta no lugar que você quer, e não essa parte aqui de cima que é o zero original, vamos dizer assim, né? Nas máquinas atuais também acontece isso, só que quando você coloca uma ferramenta, quando você cadastra a ferramenta, você já cadastra o comprimento dela. E quando você faz a troca de ferramenta, a própria máquina já coloca essa compensação na memória, então você não precisa se preocupar em fazer isso durante o código, né? Porque, por exemplo, se você pegar essas três ferramentas aqui, não faz sentido nenhum você colocar a primeira ferramenta e colocar a compensação da segunda, que é mais longa. Não tem o mínimo sentido, né? Então a gente não precisa dessa flexibilidade. Você pode fazer isso no momento da troca da ferramenta, que não tem problema nenhum. Então, basicamente é isso aqui que eu estava falando aqui agora. Na etapa de configuração da máquina, cada uma das posições da memória H recebia informação de tamanho da respectiva ferramenta. E aí no código o usuário deveria utilizar o comando G43, que era a ativação da compensação positiva de comprimento da ferramenta. Você ativava ele
né? E aí você dava um G43 com o comprimento que você queria colocar. Então você primeiro fazia a troca de ferramenta, dava lá um M06 e tal, e aí depois você fazia G43H comprimento da peça aqui, né? A posição da memória onde estava o comprimento da peça. E aí ela fazia a compensação. Na máquina, ainda está nas máquinas antigas aqui. Então você tinha alguns comandos aqui. O G43 ele ativava a compensação positiva de comprimento da ferramenta. O G44 ativava a compensação negativa de comprimento da ferramenta. Você poderia compensar para o lado contrário. Mas assim, era um negócio que raramente você ia precisar usar. Eu não consegui nem imaginar uma ferramenta que você precisasse usar disso. Mas tem lá. Aí a sintaxe era a mesma, né, do G43. E depois você tinha o G49, que era um comando para cancelar a compensação de comprimento da ferramenta. Ele era utilizado para movimentos que não eram de corte, né? E a sintaxe era só o G49, porque você só cancelava o eventual G43 e o G44. Na prática, uso praticamente zero. Você só usava o G43 e usava quando você trocava de ferramenta, né? Depois você não precisava nem cancelar. Se você fosse trocar de ferramenta, você não precisava cancelar e colocar um outro G43. Você só precisava dar um G43 e outro comando H e já era. Então meio que assim, era um negócio já pouco usado na época. Agora então a gente nem vai ver esses comandos aqui no código. Coloquei mais para manter aí, para vocês saberem. Se vocês trombarem com esses comandinhos aqui em algum código para máquina mais antiga, vocês vão saber o que é. Agora sim, na máquina Siemens, o que acontece? Quando você vai lá cadastrar uma ferramenta, essas ferramentas aqui, essa lista de ferramentas é que vem lá no nosso simulador, né? Mas você, na prática, você vai cadastrar uma lista de ferramentas na sua máquina CNC, né? E aí, o que acontece? Você tem algumas posições do Magazine aqui, né? Então, aqui no Magazine tem 15 ferramentas. A número 2 aqui já está em uso, então tá vendo que aparece essa setinha aqui em cima do 2, ela tá lá no mandril, ela tá em uso, né? Mas você tem uma lista de ferramentas aqui, cada ferramenta tem o seu comprimento e tem o seu diâmetro, né? Beleza, então quando eu faço a troca de ferramenta, a própria máquina Siemens já faz a compensação do comprimento da ferramenta. Ela não faz o do diâmetro ainda, mas o do comprimento ela faz. A do diâmetro seria a compensação de raio, e ela não faz sozinha porque depende, você pode compensar raios de maneiras diferentes, né? E ela não sabe o que você vai fazer, então ela não faz essa compensação de raio, mas do comprimento ela faz. E tem outra coisa interessante aqui que é o seguinte: quando você cadastra a ferramenta, você tem uma segunda tabela que correlata a essa primeira, que é uma tabela de desgaste. Então, se você teve desgaste na sua ferramenta, você consegue colocar aqui o quanto que você teve de desgaste, tanto no comprimento quanto no diâmetro da ferramenta. Normalmente, se você tem uma parte de metrologia lá que vai fazer essa medição da ferramenta, né? E aí, com a medição da ferramenta, você consegue saber, falar, olha, essa ferramenta aqui, ela perdeu, sei lá, 2 décimos do comprimento. Então, no delta length aqui, eu vou colocar 0,200. Então, perdeu 2 décimos. Aí, em vez dela compensar os 120 originais que estão aqui, ela vai compensar 119,8. Ela vai pegar 120 e subtrair esses 0,2 aqui. Mesma coisa acontece para o diâmetro, né? Se você tiver com diâmetro de gasto lá um pouquinho diferente, você também consegue compensar esse diâmetro aqui. Para todas as ferramentas, basicamente, né? Quando a gente fala de ferramenta de torno é um pouquinho diferente, né? Você tem também algumas partes da geometria da ferramenta, principalmente o raio do nariz da ferramenta, e você consegue fazer essa compensação também, porque o nariz, esse raio do nariz, ele vai deixar uma curvinha lá na sua usinagem no torno, então você consegue dizer para a máquina qual que é essa medida aqui, e aí ela consegue entender se ela consegue fazer aquela usinagem lá só andando com a ferramenta ou não, e ela consegue dizer também onde que vai parar o nariz da ferramenta, né? Se tem uma posição do corte ali do nariz que ela vai
avançar para o corte ou se ela vai parar com o nariz antes de tocar naquele plano de corte ali. Essas são bem detalhezinhos assim, mas tem como você trabalhar isso na usinagem também. Mas basicamente o que você precisa saber é que essas compensações você cadastra aqui na máquina. A compensação de comprimento ela já faz toda sozinha e a de diâmetro de raio a gente vai ter que fazer na mão, né? Então a gente dá as medidas aqui, mas para que lado que eu vou compensar vai ser na mão ainda. Bom, agora a gente entra em compensação de raio de corte. Isso aqui, pessoal, a gente precisa ver com muita calma, porque parece simples, mas não é. Dá para fazer a máquina fazer bobagem rapidamente. Quer ver? Ó? Olha só. Para as operações de fresamento, como a gente já viu, é necessário dizer à máquina se estamos posicionando o centro da ferramenta ou uma de suas arestas de corte de acordo com as coordenadas fornecidas. Então, quando a gente estava fresando lá, aqui. Não, pior que não tem, viu, Gilberto? Porque a gente, dependendo da operação que você for fazer, você vai fazer a compensação para um lado diferente, né? E você vai mudar essa compensação durante o código, isso não tem jeito, tá? Porque a máquina ela entende os pontos que ela tem que passar, porque você deu os pontos para ela, mas ela não vê a geometria, né? Então ela não sabe se ela tem que estar com a ferramenta à direita ou à esquerda dos pontos, para fazer aquela geometria que você quer. Isso aí é a gente que tem que informar. Então não tem jeito, tem que fazer na mão mesmo. Aí voltando aqui, então a gente precisa dizer se a gente está posicionando o centro ou um cantinho da ferramenta, né? Não aumenta muito não. Não aumenta muito não, é tranquilo. E aí para isso a gente vai utilizar as funções de compensação de raio de corte. Na verdade, você só precisa pensar como que você está fazendo o seu fresamento ou o seu torneamento, que seja. Você só precisa pensar nisso para você saber para que lado que tem que estar a sua ferramenta, né? É isso mais ou menos que a gente vai ver aqui, ó, porque quando a gente vai compensar esse raio de corte, no fundo, o que a gente quer com a máquina CNC? A gente quer passar os pontos da geometria, né? Então, aqui ó, eu tenho 4 interpolações lineares e uma interpolação circular. Para as 4 interpolações lineares, eu vou dar esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto aqui. E ela vai fazer as 4. E para a interpolação circular, eu vou usar esses 2 pontos que já estão aqui. E vou fazer a interpolação circular lá. E repara que dependendo do diâmetro de ferramenta que eu utilizo para fazer essa usinagem, o centro está num lugar diferente e até o raio aqui do G03 aqui que foi feito, ele é um raio diferente, né? Ele muda. Então ficaria bem difícil a gente fazer essa usinagem aqui se a gente tivesse que calcular toda hora onde que está esse centro dessa ferramenta aqui para ele não bater em lugar nenhum, né? Enquanto que se eu uso compensação de raio, para qualquer ferramenta que eu for utilizar, eu vou passar exatamente os mesmos pontos, que são os pontos da geometria. Não são os pontos que tem que estar a fresa realmente. Então, são só os pontos da geometria. Eu posso simplesmente trocar de ferramenta e usar o mesmo programa que vai dar certo. Vamos lá. Então, aqui, ó, tem alguns exemplozinhos aqui para a gente entender como que isso aqui funciona. Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho uma usinagem externa, né? E aqui do lado direito, eu tenho uma usinagem interna. Estou fazendo a usinagem interna. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Repara, eu preciso primeiro prestar atenção para que lado que a ferramenta está indo. Eu vou imaginar que eu sou a fresa, eu sou aqui a fresa, como se eu estivesse em pezinho aqui no lugar da fresa, e o meu nariz está apontando na direção da seta aqui, ó. Então eu estou me vendo por cima, né? Eu estou me vendo pela minha cabeça aqui, e o meu nariz está apontando aqui para a fresa, tá vendo? Ela está andando aqui para a esquerda, né? E aí, se eu tomar o contorno como referência,
eu vou estar à minha esquerda do contorno, certo? Se eu estou andando para cá, então meu nariz está para cá, meu nariz está no sentido da setinha, e eu estaria andando, né? O contorno aqui estaria à minha direita, então eu estou à esquerda do contorno. Então, se eu estou à esquerda do contorno, essa compensação aqui ela é uma compensação à esquerda. A compensação, a referência da compensação é sempre onde que a ferramenta está com relação à peça, com relação à geometria. Se você olhar aqui, ó, para essa usinagem interna aqui, ó, eu estou andando, né? Então eu estou me vendo por cima, meu nariz está aqui apontando para a direita. Mas se eu estivesse andando nessa posição, o contorno aqui estaria à minha direita, ou seja, eu estaria à esquerda do contorno. Então isso daqui é uma compensação de raio à esquerda também, porque a ferramenta está à esquerda do contorno. Aqui também, compensação de raio à esquerda, porque a ferramenta está à esquerda do contorno. Se eu fizer o mesmo exercício, olha só, essa do item E aqui, ela é muito parecida com a do item C. Só muda o lado que eu estou indo, né? Aqui no item C eu estou indo para a esquerda, no item E eu estou indo para a direita. Só que olha só, aqui no item E, eu estou à direita do contorno. O contorno está à minha esquerda. Então, se eu estou à direita do contorno, a minha usinagem aqui ela vai ser uma usinagem com compensação de raio à direita. E aqui no contorno externo, na usinagem interna aqui, ó, a ferramenta ela está andando para a esquerda, mas se eu for a ferramenta, meu nariz está aqui na direção da setinha, e o contorno está à minha esquerda, então eu estou à direita do contorno. Se eu estou à direita do contorno, eu vou fazer uma compensação de raio à direita, né? Tem outras formas de ver isso. Esse aqui é um exemplo um pouquinho mais complexo para a gente ver, mas tem uma outra figura que resume melhor, que não está no próximo slide, eu achei que tá no próximo ainda. Qual que é o comando, pessoal? G41, compensação de raio de corte à esquerda. Então, quando eu der o G41, eu vou fazer a compensação de raio de corte à esquerda. Nesse caso, a ferramenta de corte está à esquerda do contorno. E aí a sintaxe é G41 e eu vou dar um comando de movimento aqui. Aí você pergunta, o G41 é um comando de movimento? Não. Se eu der só um G41, a máquina não deve fazer nada. Só que toda vez que eu dou um comando de compensação de raio, eu necessariamente tenho que fazer um movimento junto com esse comando. E esse movimento ele tem que ser um movimento em linha reta ainda, só para ajudar um pouco. Porque a ferramenta ela vai sofrer um posicionamento ali para você mudar a compensação de raio, né? Então, toda vez que você vai fazer a compensação de raio, você precisa necessariamente fazer um movimento. Compensação de raio de corte à direita, a mesma coisa. Eu já vou falar melhor sobre esses movimentos aqui, eu vou fazer uns exemplos com vocês. Compensação de raio de corte à direita. Então, nesse caso, a ferramenta de corte está à direita do contorno, né? E aí, você vai usar o G42 para fazer a compensação de raio de corte à direita. E eu posso querer não fazer compensação de raio nenhuma, eu posso querer posicionar o centro da ferramenta. E quando eu quiser posicionar o centro da ferramenta, eu vou utilizar o G40, né? Então eu vou fazer um cancelamento da compensação de raio de corte. E nesse caso, a gente vai voltar a posicionar o centro da ferramenta onde a gente quiser. A sintaxe vai ser G40 e para fazer o G40 você não necessariamente precisa fazer um movimento, apesar de que é uma boa prática fazer um movimento, mas não é necessário. Esses comandos aqui também, não mencionei aqui, mas são modais, né? Então, toda vez que você selecionar uma compensação de raio de corte, ela vai ficar selecionada até que você mude ela. Aqui está a figura que eu queria mostrar para vocês, ó. Então, olha só. Aqui, se a ferramenta está à esquerda do contorno, e no caso ela está à esquerda porque o nariz está para frente aqui, ó, né? Então, o contorno está à direita da ferramenta. Então, a ferramenta está à esquerda do contorno. Então, é o G41. E olha só. Se eu mudar o sentido que a ferramenta vai, mantendo o contorno do mesmo lado, eu mudei a compensação de raio, porque nesse caso aqui, eu estou descendo, e se eu estou descendo, o contorno está à minha esquerda, quer dizer que eu estou à direita do contorno, né? Aqui, mesma situação, você tem que sempre ver se a ferramenta está à direita ou se ela está à esquerda do contorno. E aqui, ó, a situação G40, a situação onde você não tem compensação de raio.
Então você vai andar com o centro da ferramenta em cima do contorno que você está desenhando. Aí vai depender do que você precisa. Bom, o que mais? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem algumas coisas para evitar erros aqui, mas eu queria mostrar uma coisinha para vocês no Sinotrem primeiro. Vamos lá no Program Manager aqui. Olha só. Deixa eu ajeitar minha mesa aqui, ó. Tem um negocinho que dá para mostrar para vocês, que eu quero mostrar aqui como que a coisa fica, pode se complicar, né? Que ela fica complicada, mas ela pode se complicar aqui rapidamente. Quer ver? Deixa eu só renumerar o código aqui. Pronto. Olha só. O que esse código aqui está fazendo a princípio, ó? Eu vou até deixar assim mais no meio que fica mais confortável para mim aqui por enquanto. Assim. Então, ó, deu um G710, né, para colocar em coordenadas SI, né, coordenadas não, em unidades SI, inclusive as unidades de avanço. G54, onde está meu zero peça. G17, estou selecionando o plano XY, e é importante quando você vai fazer compensação de raios selecionar o plano adequadamente. E G90, porque eu vou usar coordenadas absolutas. Aí beleza. O que eu vou fazer aqui, ó? O que eu estou fazendo por enquanto? Eu criei uma peça aqui, ó. Se eu entrar aqui é mais fácil da gente ver. Que ela é uma peça 100 por 100, né? Então ela tem 100 milímetros de largura por 100 de profundidade aqui. E a altura dela, que é em Z, está em 10 milímetros. Né? Então é uma plaquinha 100 por 100 por 10. Ou uma chapa 100 por 100 por 10. Né? Primeira coisa que eu estou fazendo é um movimento qualquer aqui, G00. Estou subindo para XY0, Z500. Troquei de ferramenta lá em cima. Coloquei uma fresa aqui, né, de diâmetro 6, troquei de ferramenta. Só isso que esse código faz. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer pegar esse quadradinho aqui e eu vou querer dar uma passada nele. Vou dar um passe lateral nele de 1 milímetro de largura e de 5 milímetros de profundidade. Para fazer isso, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou aproximar a minha fresa, e eu já vou aproximar fazendo um negócio errado aqui, ó. Eu vou aproximar a minha fresa fazendo o seguinte. Eu vou fazer um G42, porque eu quero fazer uma compensação de raio à direita. Por que eu quero fazer a compensação de raio à direita? Porque olha só para desenhar rapidinho aqui para vocês. A gente vai ter a minha peça, então minha peça está aqui. Assim. E eu quero fazer a usinagem por aqui, ó. Eu quero começar a usinagem por aqui, certo? Então a minha ferramenta, ela vai estar aqui, ó. Eu quero dar aquele passe de 1 milímetro aqui para cá e depois eu quero dar um passe de 1 milímetro aqui para cima. Então ela vai estar aqui. Ela tem que começar, na verdade, um pouquinho antes, né? Ela tem que começar, eu tenho que posicionar ela mais ou menos aqui para ela dar esse passe aqui, ó, né? E beleza. Se eu fizer, olha só, se eu fizer antes de fazer o G42, vamos começar fazendo errado aqui. Eu vou ligar ela, né? I03 S2500, tá girando. Aí eu vou fazer o que? Eu vou descer com ela no zero. Então eu vou fazer um G00 Z0. Aqui, lógico que a gente sabe que ela vai bater na peça e vai usinar a peça. Vai mais bater do que usinar, na verdade, né? Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Ela só não bateu porque eu dei um Z0. Eu não dei o Z-5, né? Vamos já descer na profundidade aqui. Então, beleza. Aqui, ó, se você olhar de perto, claramente tivemos uma colisão aqui, tá vendo aqui? Tem um cantinho usinado aqui, ó. Beleza. O que eu vou fazer?
Eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Antes de fazer esse G00, eu vou fazer um G42 para posicionar a ferramenta à direita da minha peça, mas vou manter esse comando. Olha só. Repara que não aconteceu absolutamente nada aqui. E agora até eu vou mudar a execução aqui para single block, porque vocês precisam ver passo a passo. Quer ver? Então olha só. Aqui está a peça inteirinha. Ele vai fazer os movimentos, desceu. Pum, bateu aqui. Beleza. Olha o que vai acontecer agora. Eu estou em x igual a 0, z igual a 0. Aliás, x igual a 0, y igual a 0. Eu vou começar a mexer aqui, ó. Eu quero deixar ela, para fazer a passada de 1 milímetro, eu quero deixar ela em x igual a 1. Então eu vou colocar aqui, x1. Vou ver se muda alguma coisa. Aqui, pau. Não mudou absolutamente nada. E é exatamente isso que eu queria que acontecesse. Na verdade eu não quero x1, na verdade eu quero y1. Aqui. Aí. E pau. Aqui, ó. Repara que ela subiu com o centro aqui para y1. Tá vendo? Se a gente olhar por cima, ela subiu 1 milímetro aqui em y. Ó. Ela subiu com o centro para cá. A gente falou que a gente quer fazer a compensação de corte à esquerda, mas ela subiu para cá. Beleza, isso é normal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou imaginar que eu nem estou vendo isso aqui, não simulei, e vou fazer um G01, vou fazer a passada x100 com a velocidade f100 também. Pronto. Repara o que vai acontecer agora. A ferramenta está aqui, começou, trocou, ela vai descer. Olha para onde que ela foi, ela continuou trombando e tal, mas repara que eu não mudei a movimentação em y lá, mas ela desceu sozinha. Tá vendo? Antes ela subia aqui em y, subia o centro, passava 1 milímetro de y, né, do zero em y, agora ela não sobe mais, agora ela desceu aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Vou continuar a execução. Ela fez o passe aqui, ó. Lógico que não está correto isso aqui ainda, porque está trombando a ferramenta com a peça. Mas olha só. Você repara que o fato de eu ter colocado essa linha de baixo aqui, ó, mostrando qual é a passada que eu vou fazer, mudou o posicionamento da ferramenta que ela fazia com a linha de cima. Né? Deixa eu comentar essa linha aqui. Quer ver, ó? Vamos olhar aqui, ó. Sem a linha de baixo, olha só. Sem a linha de baixo, ela estava aqui, subiu a ferramenta. Com a linha de baixo, ó, ela estava aqui, desceu a ferramenta. Né? Então, o que aconteceu aqui? Quando você faz a compensação de raio de corte, automaticamente, apesar de eu ter feito a compensação de raio de corte aqui, ó, a máquina dá uma olhada nas linhas seguintes para saber para que lado ela tem que pôr a ferramenta. Isso aí é um negócio que existe nas máquinas CNC, na estratégia de compensação de raio de corte, e se chama look ahead. Então, você precisa ter essa noção de fazer esse look ahead corretamente, porque senão a máquina ela não vai fazer exatamente aquilo que você queria fazer. O que seria uma abordagem correta aqui para gente fazer esse negócio funcionar aqui? Ó? Uma abordagem correta, na minha visão aqui, seria o seguinte, ó.
Aqui em cima, eu já vou dar um G40 para cancelar qualquer tipo de compensação de raio de corte que tivesse acontecido aqui. Aí beleza, posicionei, troquei a ferramenta, tal, vou fazer a aproximação. Agora que eu estou com o raio de corte cancelado, eu tenho certeza que eu estou posicionando o centro da ferramenta, que tem 3 milímetros de raio, porque o diâmetro é 6. Então eu vou posicionar ela em Z-5 e eu vou posicionar ela em X-5 e Y-5 também. Porque aqui eu tenho certeza que ela não vai tocar na ferramenta, né? E aí o que eu vou fazer? Daqui, ó, depois que eu fizer essa aproximação aqui, então repara, que eu vou até apagar essa linha aqui. Olha só o que a gente está fazendo por enquanto. A gente, vamos lá, vamos deixar numa vista mais legal aqui. Criou a peça, a ferramenta está aqui em cima, a ferramenta desceu, e olha para onde ela desceu. Ela desceu para um lugar que está longe aqui, ó. Tá vendo? Está longe tanto em X quanto em Y. Ó. Se eu olhar de qualquer canto, ó, vamos olhar aqui, ó. Daqui, ó. Eu não tem risco de encostar na peça desse ângulo e nem desse ângulo aqui. A gente não tem risco de encostar na peça, tá vendo? O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um G42 e eu vou fazer um movimento lento só para subir a ferramenta. Por que um movimento lento só para subir? Porque olha só, se eu fizer isso aqui, ó, G01, Y1, certo? E eu vou fazer com F100. Pronto. Se eu fizer isso aqui, o que ela vai fazer? Eu estou com a compensação de raio de corte desligada. Então, ó, volta. Então, olha aqui, ó, tá aqui, desceu para cá, movimento lento para cima. O centro dela foi para cá, tá vendo? E eu não quero que o centro venha para cá, eu quero que essa pontinha venha para cá, mas eu quero que essa pontinha venha para cá depois que eu fizer a compensação de raio de corte. Eu não quero ficar fazendo conta para posicionar a pontinha da ferramenta. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou dar um G41, ó. G41 e vou fazer um movimento G01, Y1. Repara que aqui eu não tenho certeza se ela já vai fazer certo. Vamos ver se ela vai fazer certo. Aqui ela não fez certo ainda. Por quê? Porque o look ahead dela falhou, porque ela não tá vendo o que a gente está fazendo. Então ela continuou posicionando o centro. Mas olha só, se eu botar a linha da passada agora, que eu vou fazer só o X100 aqui, olha só o que ela vai fazer agora. Então vamos lá. Tava lá, trocou de ferramenta, posicionou. Subiu totalmente errado. Porque eu dei um G41. É G42. Desculpa aí, hein? Agora sim. Foi lá, posicionou. Olha só. Agora o cantinho da ferramenta está aqui para dar a passada de 1 milímetro. Agora está certinho. Agora, o que ela vai fazer? Até já estava lá. A linha do look ahead já está lá. Agora sim, ó. Então foi, tal, posicionou e faz a passada. Tá vendo, ó? Ela veio para cá, subiu só o que precisava, porque eu fiz a compensação de raio de corte corretamente e fiz a passada. Repara que agora tem outra coisa interessante aqui, ó. Ele fez a passada e ele parou com a ferramenta exatamente aqui, ó, no final da passada, bem no final da passada. Por quê? Porque ele não sabe o próximo passo. Vocês vão ver que interessante agora. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a minha passada para cima, né? Então, em vez de ir até X100, eu vou até X99, né? Porque depois eu quero dar aquela passada para cima de 1 milímetro. Vamos ver o que a máquina faz. Ela vai parar no 99, né? Não tem nenhum segredo. Mas olha que legal, quer ver? Tava lá, tal, fez a passada, aqui, ó. E parou aqui, a 1 milímetro do final.
né? Se a gente colocar aqui, está exatamente no 99 aqui, ó. O 100 é o final da peça. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o meu Y100. Eu quero dar a passada para cima. Fazendo isso aqui, olha o que a máquina faz agora. Isso é muito legal. Vamos afastar um pouquinho aqui. Aqui. Criou a peça, beleza. Posicionou a ferramenta, deu aquela subidinha, fez a passada em X, parou aqui. Olha só agora. Repara que ela fez um arquinho aqui e subiu. Olha só o que ela fez sozinha aqui, ó. A gente não deu nenhum comando de círculo aqui, mas ela fez o círculo sozinha para poder fazer o cantinho corretamente aqui, ó. Tá vendo? Então, esse negócio de compensação de raio, ele é meio... Tem que saber usar, assim, tem que saber como fazer a movimentação, para você dar um tempo para ela se ajustar, para ela entender para onde que você está compensando o raio, para depois fazer o movimento certinho. Porque senão, se você não dá esse tempo, ela pode não ter o tempo de compensar. E aí ela acaba fazendo a compensação errada e dá muita zica isso aqui. Às vezes não dá bom. Então tem que ir com calma. Às vezes com uns cantos de peça falhado, assim, porque a ferramenta ainda estava fazendo a compensação, não terminou de fazer. Então tem que tomar cuidado com isso. Voltando aqui para a nossa aula, olha só. Temos agora algumas coisas para evitar erros, né? Então, como que eu evito erros? Essa compensação de raio, ela pode gerar uma série de erros na máquina que significam que há perigo de que haja desbaste além do desejado, ou trombamento, ou enfim. Para evitar esses erros, a gente tem que seguir o conjunto de regras ou precauções a seguir, e a gente tem várias delas aqui. Então, ó, se eu estiver olhando só para o fresamento, sempre faça aproximação no eixo Z utilizando o modo G40. Tá? Por que utilizando o modo G40? Porque quando você está no eixo Z, se você estiver fazendo uma compensação de raio, ele pode descer meio na diagonal. Você pode dar o comando para ele descer exatamente na mesma coordenada que você está, mas para compensar algum raio ele vai descer na diagonal. E aí pode ocorrer algum trombamento. Então a gente sempre desce com a compensação de raio cancelada, para evitar isso daí. Apenas recolha a ferramenta em Z após cancelar a compensação de raio de corte, porque às vezes você está fazendo uma furação, a ferramenta está lá dentro do furo, certinho. Aí você está com uma compensação de raio de corte ligada. A hora que você levanta, você vai levantar a ferramenta, ela vai tentar sair na diagonal do furo, ela não vai tentar sair reto. Aí vai trombar a ferramenta no furo e vai dar problema. Terceiro, sempre tenha certeza de que a compensação de raio escolhida corresponde ao plano selecionado, né? Então, ou G17, plano XY, G18, ZX ou G19, YZ. Aí aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso aqui também tem a ver com a direção que a ferramenta está, né? Então, se você está no G17, a compensação de raio ela vai ocorrer no plano XY, né? Se você está no G18, essa compensação de raio vai mudar de plano. Então, é isso que esse item quer dizer. Você tem que tomar cuidado. Para ambos torneamento e fresamento, olha só. Nunca ative ou cancele compensação de raio no mesmo bloco em que realiza uma interpolação circular. A interpolação circular é um negócio meio delicado, tá, pessoal? Então, a gente não faz compensação de raio e nem cancelamento de compensação de raio no mesmo bloco. A gente normalmente faz em blocos diferentes, porque senão a máquina acaba desenhando os negócios que não tem muito a ver com o círculo aqui. Certifique-se de que o raio de corte da ferramenta é menor do que o raio da geometria que você deseja reproduzir. Então, lógico, né? Se eu tenho lá um raio de 6 milímetros, eu não posso utilizar uma ferramenta de 8 milímetros de raio para fazer um raio de 6 milímetros, que vai dar errado, né? Não consigo fazer um raio menor do que o raio da ferramenta com aquela ferramenta. Mova a ferramenta para uma área livre apenas no modo G40. Considere não só o raio da ferramenta, mas também uma folga aceitável. Quer dizer, tem aquela questão de envelope que a gente já viu,
E aí quando você está fazendo aproximações, igual a gente fez aqui no último caso, que foi mais correto, você faz utilizando o G40, porque aí você garante que você está posicionando o centro da ferramenta, e aí você coloca a ferramenta num lugar que não vai trombar com a peça. Quando for utilizar G41 ou G42, que são as compensações de raio à direita ou à esquerda, sempre realize um movimento G00 ou G01, tá? E repara que esse movimento ele serve para a máquina se ajustar àquela compensação de raio. Normalmente você faz um movimento invasio. O que eu quero dizer com invasio? Quer dizer que é um movimento que não é um movimento de corte. Então você faz um movimento para a máquina entender o que você quer fazer e aí você faz o movimento de corte. Dá bem certo. Aqui, continuação. Para fazer a aproximação a partir de uma posição inicial, realize os movimentos um eixo por vez. Aqui, não sei se eu acho tão necessário assim você fazer um eixo por vez, mas para evitar erros, você pode fazer um eixo por vez a aproximação. O que eu gosto sempre é de não fazer x, y e z juntos, né? Eu gosto de fazer só x, y, depois só z. Acho que isso já simplifica bem as coisas. Saiba sempre qual o ponto da ferramenta que está sendo posicionado ao realizar uma compensação de raio através de dois eixos simultâneos, né? Então, ou seja, se você está compensando o raio e você vai fazer movimento em x e em y, primeiro você faz aquele movimento invasivo para você ter certeza de que a máquina entendeu o que você quer fazer. E depois você faz o movimento correto. Porque às vezes se você vai fazer um movimento direto em dois eixos, ela pode não entender e pode fazer um movimento errado, né? Então tem que tomar cuidado. Quando o G41 ou G42 estiverem ativos, evite blocos que não possuem movimento, né? Na verdade, por que se faz isso? Aqui eu acho que as máquinas novas não tem mais esse problema. Mas tem aquela questão do look ahead lá, né? Que as máquinas antigas elas tinham um look ahead limitado até 3 ou 4 blocos, né? Então, o que acontecia é que às vezes o look ahead não funcionava, porque você tinha blocos sem movimento lá no meio, aí ela não entendia o que você queria fazer, e aí dava uns problemas. Agora, as máquinas mais novas, acho que elas olham pelo menos 10 blocos à frente e elas selecionam os blocos que têm movimento para olhar. Os que não têm movimento, elas nem contam. Então, acaba que isso aqui é mais difícil de acontecer. Ao cancelar a compensação de raio, realize um movimento do tipo G00 ou G01 no mesmo bloco, de preferência em um único eixo, né? Então, se você vai fazer um cancelamento de compensação de raio, tenha certeza de que você fez aquele movimento invasivo, igual eu falei para vocês, porque funciona igual a compensação, né? A máquina tem que entender que você parou de fazer a compensação ali. E aí, por último, aqui o comando G40 pode ser utilizado como medida de segurança para cancelar qualquer compensação de raio que estivesse habilitado. Então, lá no comecinho do código, né, na primeira linha, você já pode dar um G40 direto, né? Porque se tivesse alguma compensação de raio na memória, por algum motivo que seja, você já consegue tirar essa compensação de raio da memória. E aí chegamos no exemplo da aula. Olha só, esse exemplo aqui ele é um exemplo bem legalzinho. Ele é um exemplo que foi o exercício que eu dei na primeira prova do ano passado, né? Até a primeira prova do ano passado ela aconteceu um pouquinho mais tarde. Então deu tempo de passar a interpolação circular, mas não deu tempo de passar compensação de raio, né? Então você tinha que meio que fazer essa peça aqui fazendo a compensação de raio na sua mente mesmo. E dava um pouquinho mais de trabalho. Aí, aqui está dizendo o seguinte, ó. Realize a aproximação da ferramenta para iniciar o corte a partir do zero peça, que está aqui em cima, no sentido anti-horário e de acordo com os eixos x e y, sabendo que seu diâmetro é de 6 milímetros e considerando uma margem de segurança de 2 milímetros. Então, aqui, o diâmetro da ferramenta é 6 milímetros, né? O envelope é 2 milímetros. Após isso, realize a usinagem de superfície interna e externa com profundidade de 5 milímetros. Se encontrar, aponte problemas no processo de usinagem dessa peça. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer essa peça aqui, ó. Essa peça ela tem 50 de altura, de largura aqui, vamos ver quanto tem. 4 com 26, 30.
Depois esse raio aqui é 15, então tem mais 30 aqui, certo? Ela não está na escala, né? Então 30 com 30, 60, com 20, 80, com esse raiozinho aqui, 84. Vamos fazer ela com 86. Vou fazer ela com 86, só para a gente ter o que tirar de largura e de altura aqui. Na verdade tem 50, o raio é 15 aqui, então são 65, certo? Não tem nenhuma medida que esteja me dizendo, deixa eu ver, tá aqui, ó, essa medida 13 aqui, ó. Então se a medida aqui é 13, o que vai acontecer? O raio 15 aqui ele tá, então aqui tem 26, não tem 30, aqui tem 26, com 26, 52, com 4, 56, com 20, 76, com 4, 80, então aqui tem 80, e aqui tem 50, beleza, e aqui, daqui até aqui em cima, quanto que tem? Precisava fazer uma continha, né? Não sei exatamente quanto que tem. Mas vou deixar 15 porque a gente vai usinar. Então 50 com 15 dá 65, mais 2 para baixo, mais 1 para baixo, 66. Então 82 por 66, vamos fazer a peça. Vou sair daqui. Centro, hein? Apaga tudo. Aqui. G710, G54, vamos dar um G40 aqui já, G90 e por enquanto tá bom. Vamos ver depois se precisa mais. E G17 aqui para escolher o plano XY. Vamos fazer a nossa peça. Então aqui cliquei errado. Fazer a nossa peça. A nossa peça ia ter 66 em Y. Ela ia ter 82 em X. Opa, 82. E pode deixar com 10 de diâmetro. Vou aceitar. Vamos ver se ela está criando a peça igual a gente quer. Vou só dar um M30 aqui embaixo. Sim. Aqui, ó. Beleza. Então a peça está do jeito que a gente queria aqui, ó. 0 está aqui. Beleza. Vamos botar de lado aqui, como normalmente a gente faz. Fica mais fácil de enxergar. Fazer assim, ó. Aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, escolher a ferramenta. Vamos escolher a nossa Cutter 6 aqui. Errei de novo. Mas de novo. Aqui, ó. Cutter 6. Beleza. Vamos dar um M06 para colocar ela. Até vou fazer o seguinte, antes de colocar essa ferramenta, vamos dar uma subida aqui. X0, Y0, Z500. Normalmente eu faço isso só para ficar bem longe da peça. Aí a gente troca de ferramenta. Aí sim que dá para fazer uma aproximação. Então a gente repara que a gente já está com o G40 ativado aqui, ó. Então eu já tenho certeza que eu não tenho compensação de raio para lugar nenhum. Meu 0 está aqui, ó. Certo? Então eu vou deixar, eu sei que a passada é de 5 mm de profundidade, eu vou fazendo uma passada só. A gente tem que fazer isso daqui
no sentido anti-horário. Anti-horário é por aqui, ó, descendo por aqui, fazendo, subindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar essa ferramenta aqui, como ela tem 6 de diâmetro, eu vou colocar em x e y menos 5, que eu garanto que está bem longe da peça. Então, eu vou fazer G00, você pode fazer assim, ó, x menos 5, y menos 5, depois você pode fazer outro G00, z menos 5. Não precisa, mas você pode fazer para evitar movimento diagonal na descida. Aí, ó, o que ela vai fazer? Aqui, essa tá aqui. A ferramenta tá lá na casa do chapéu. Aí ela vai se deslocar lateralmente. Tá vendo que ela se deslocou aqui em cima? E depois ela vai descer. Tum, retinho. Então, se a gente olhar de qualquer canto, ela desceu reto. Não teve inclinação aqui. Então, a gente já posicionou essa ferramenta aqui, ó. Beleza, até coloquei em x menos 5, y menos 5, achei uma má ideia agora. Vamos deixar em y5. Porque aí ela vai para longe e para cima, eu acho melhor. Então aqui, ó. Tá. Aí. Agora eu vou estar no lugar que eu queria. Ó. Longe da peça, bonitinho, sem problemas. Eu vou começar fazendo essa passada aqui para baixo, ó. Lembrando até, vamos fazer uma alteração aqui para ficar mais fácil a nossa usinagem aqui, ó. Essa referência aqui, repara que a minha peça bruta ela tá bem longe disso aqui, né? A minha peça bruta, ela passa aqui por cima, ela vem por aqui, né? E a minha referência está na geometria da peça usinada já. Então, o que a gente fez? A gente deixou 15 daqui para cima, né? Então, se for ver, o meu zero peça está em y menos 15 aqui, né? E a gente deixou 1 milímetro aqui de cada lado, então ele está em x igual a 1. Então, eu vou mudar isso aqui, essa peça bruta aqui, para a nossa referência ficar exatamente na mesma posição. O meu x0 aqui deixa eu ver como é que a gente faz isso. Acho que eu não vou conseguir deixar essa referência no mesmo lugar, hein? Porque se eu mudar aqui, ó, e simular, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar a peça, ou diminuir, no caso. Ah não, ela colocou, deixa eu ver, a peça está começando em 10 e está terminando, então dá certo, então dá para fazer. Então eu quero que a peça comece em x menos 1, em y, aí, menos 1 e menos 15, não, em 15, positivo aqui, aí, agora sim.
E agora a gente vai ter que ver se realmente aquela fresta desceu para uma posição agradável ali ou se ela vai bater. Vamos ver? Deixa eu tirar do single block aqui agora. Até que ela desceu para alguma coisa legal aqui. Mas repara que a gente vai ter que posicionar aqui para cima para começar essa primeira passada. Então vamos posicioná-la para cima. Para cima da peça bruta aqui, para começar essa primeira passada direita. Então, vamos trabalhar nesse posicionamento aqui. A peça vai até menos 15. Então, eu vou colocar Y, aliás, ela vai até 15, Y15. Então, eu vou botar Y, sei lá, 18 aqui. E X menos 5 está adequado. Aqui, ó. Agora beleza. Agora a gente está num lugar bom para começar aqui. Agora o que eu tenho que fazer? Eu vou dar aquela passada de 1 milímetro aqui no cantinho e começar a coisa aqui. Então, a passada ela vai acontecer em X, repara em Y igual a 0 aqui, e o X ele vai de 0 até menos 50. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma compensação de raio. A minha ferramenta aqui, ó, ela vai estar à direita da peça. Então, eu vou fazer uma compensação de raio à direita. Compensação de raio à direita é o G42. Então, tá aqui. G42, G01. E eu quero mexer ela para a posição... Nossa, até o X está invertido com o Y aqui, agora que eu vi. Jesus. Vamos ignorar aqui. Vamos imaginar que X está para a direita e Y está para cima. Então, eu vou entrar aqui, eu vou pegar na posição X igual a 0, que é aqui que eu quero usinar. Então, X 0. E vamos dar velocidade já. E aí eu quero fazer essa passada até y igual a menos 50. Então, y menos 50. Vamos ver o que a máquina faz. É isso aí, ó, certinho. Então, vamos pro single block de novo aqui. Olha só. Aqui, começou o programa, foi para lá, desceu a ferramenta, aí eu vou fazer o posicionamento aqui. Repara que o posicionamento, eu não consigo mostrar o código ao mesmo tempo, né? O posicionamento aqui, ó, pelo menos dá para ver na linha aqui, ó, foi com G42, eu fiz esse G01, X0, F100. Então, eu coloquei a aresta de corte na posição X igual a 0, né? Fiz o G41 e repara que eu não cortei aqui, não fiz nada de corte. Eu vou começar a cortar na próxima passada. Ó, fiz a próxima passada e beleza. Ele cortou aqui, ó, né? Na verdade, não tinha que ter ido até 50. Eu tinha que ter ido até 46, porque aí a gente vai fazer uma interpolação circular ali. Então, vamos ir até 46. Aí a gente vai fazer uma interpolação circular. Ó, se eu usar a regra da mão direita, meu dedão está saindo da tela. Dedão saindo da tela é sentido anti-horário. Sentido anti-horário é G03. Então, G03. Eu vou para X igual a 4, Y igual a menos 50. E o raio é 4. E depois disso daqui, eu já vou andar daqui para cá, ó. Então eu vou para a posição X, aqui está alinhado com aqui, então eu tenho 26 mais 4, eu vou para X30 aqui, ó, antes de começar essa interpolação circular aqui. Então vamos ver. Deu erro no bloco 11.
Ah, é porque eu preciso fazer um G01 aqui, né? Voltar pro G01. Aqui. Então, vamos lá, criamos a peça. A gente faz o deslocamento, aproximou, foi pertinho, fez a passada e agora vai fazer a interpolação circular. Beleza, fizemos aqui. Repara que agora daqui em diante, até aqui não, mas até chegar lá em cima, até voltar aqui para cá, tirando esse pedaço aqui, a gente vai fazer tudo com compensação de raio à direita. Então eu não preciso mais ficar fazendo isso o tempo todo, né? Beleza, vamos fazer esse raio aqui. Esse raio aqui vai ser com G02. A distância aqui é 13 com 13, são 26, né? Então, G02, X56, raio 15. Depois eu vou andar mais 20 aqui, ó. Depois eu vou voltar para o G01. 56 com 20, 76. E aí aqui, ó, eu sei que eu vou para x igual a 80, para cá, né? Precisa ver o y que dá aqui, a gente precisa fazer a continha. Então, aqui, ó, vou continuar no G01, x 80, e o y, ele vai ser, ó, se a gente pegar esse segmento e dividir por esse, vai ser a tangente desse ângulo aqui, ó. Então, y sobre x é a tangente do ângulo, x esse tangente do ângulo vai dar y. X, que é 4, vezes tangente de 63,435, vai dar 8. Então, beleza. Tem um y igual a 8 aí. Y, 8. Depois daqui para cá, a gente tem que ver a cota certinha aqui. Depois a gente vê isso. Vamos simular que a gente já fez bastante coisa. Então, vamos lá. Criou a peça. Deslocou a ferramenta, foi, desceu, aproximou, fez a passada, interpolação circular, foi reto. Olha aqui, ó. Por que ele deu essa paradinha aqui, ó? Isso aqui é coisa de compensação de raio. Ele fez uma pequena circunferência aqui para depois fazer a passada certa aqui, ó. Tá vendo? Tem um outro arquinho aqui, ó. Aí vocês vão ver que ele vai fazer um outro aqui. Aí ele vai continuar a passada para cá, igual a gente pediu. Aí ele vai fazer um outro arquinho aqui, ó. E aí ele vai passar reto para cima aqui, ó. Opa, passou muito reto. A gente fez 8 aqui, mas não é 8, né? É 50 menos 8, é 42. Vai pra lá, vai, fez. E fez. Menos 42, né? Vou tirar o single block aqui e vai, meu filho. Agora sim, ó, foi pra cá. A gente tem que subir aqui agora, ó. Eu tenho daqui até aqui 22 com 3, 25, né? Daqui até aqui é 50. Então eu tenho que subir até y25 aqui, ó. Então vamos fazer.
Agora é meio delicado, porque agora eu tenho que subir até y25. E aí eu tenho que cancelar o raio de corte e fazer essa entrada aqui, ó, que eu só vou entrar e sair. Então essa entrada aqui, ela vai até x igual a 80 menos 19, né? X igual a 61. Então eu vou fazer aqui G40 x 61. Vamos ver se vai dar certo. De novo errei aqui, né? Menos 25. Agora sim. Não se assustem porque a peça, além dela estar fora das dimensões, ela está fora de escala aqui, a gente tem... Então, o 22, vamos lá. Vamos ver. O 22 é até o centro aqui. Tá certo? Tá certo, é 22 mesmo. Menos 22. Tem razão, desculpa aí. Agora sim, ó. Mas ela está fora de escala com relação ao desenho aqui, então não vai ficar exatamente igual ao desenho. Depois a gente tem que voltar aqui para x80. E para voltar, eu não posso ligar a compensação de raio. Eu tenho que fazer a seguinte, ó. x80, voltei. Agora sim, eu preciso ligar a compensação de raio de 42 e continuar subindo. Então eu vou para um y igual a menos 4 aqui, ó. Aí beleza. Aí ela não entendeu, tá vendo? Olha só. Então o que eu tenho que fazer? Aquilo que eu falei para vocês. Quando acontece esse tipo de coisa, o que eu tenho que fazer? Aqui ele estava sem a compensação de raio. Eu tenho que inventar algum movimento aí no meio para ele entender a compensação de raio. Do jeito que eu fiz aqui, ó, G42y menos 4, ele não entendeu. Eu só quero ver aqui, experimentalmente, se eu colocar esse raio aqui, se ele vai entender alguma coisa ou se ele vai continuar fazendo alguma coisa esquisita. Então aqui a gente deveria estar em x80 aqui, né? Aí a gente vai fazer o raio para cá. Então vai para y menos 4, já tá. Ele vai para y0 e x76. Então g03, y0, z76, aliás, x76, deixa bonitinho, né? 76, y0, rcr igual a 4. Ver se ele vai fazer certo ou se ele vai continuar fazendo errado. Ó, tá vendo como mudou aqui, ó? Ele veio pra cá agora. Então o que a gente tem que fazer? Quando for fazer isso aqui, ó, vamos corrigir. x80,
certo? Em vez de x80, vamos fazer x85, por exemplo. Aí a gente dá um G42, 42, x80, e aí continua. Quer ver o que eu fiz? Eu saí um pouco, depois a gente volta, reaproxima e continua a usinagem, quer ver? Aí, ó. Agora sim, tá vendo? Ele saiu, reaproximou e voltou. Então é isso que eu estava querendo mostrar para vocês, que dependendo de como você faz essa aproximação, ele não vai dar muito certo, né? Ele tenta fazer o movimento para corrigir o raio e não faz direito, então o negócio não fica legal. Nós já estamos passadinho do horário aqui, pessoal. O que vocês preferem? Que a gente pare agora e continue na próxima semana, ou que a gente pelo menos termine esse contorno aqui? Pessoal? Vou continuar então. Aqui agora é pouquinha coisa para acabar, né? Beleza, eu vou continuar aqui. Pouquinha coisa para acabar agora. Olha só. Aqui, ó, a gente vai ter que andar 20 para cá, então a gente vai voltar para o x56 e depois a gente vai fazer esse arco aqui, ó. Então a gente vai fazer G01, x56 e depois a gente vai para 56 menos 26 vai dar 30. Então, aí eu vou fazer um X03, X30, R15, CR igual a 15. É que na outra máquina que eu programava era só R15 que a gente colocava, por isso que eu às vezes dou uma confundidinha aqui. Depois eu volto mais 26, então eu vou para X4, então G01, X4, e depois a gente vai para X menos 4, aliás, X0Y menos 4. E aí a gente termina esse contorno pelo menos. Vamos lá. Aí, ó. Então tá aqui, ó. Você vê que aqui onde era o chanfro, ele faz o chanfro certinho. A gente fez a passada lateral aqui de 1 milímetro para tirar. Aqui eu vou teria que, né, que o certo seria dar mais uma usinadinha aqui para limpar esse cantinho aqui. Aqui já tá ok. E aqui, olha só, quando eu perguntei lá, se encontrar aponte problemas no processo da usinagem dessa peça, são esses raios aqui, né, ó, que você não consegue fazer com essa ferramenta. E acho que você não consegue fazer com nenhuma ferramenta, na verdade, é muito pequenininho aqui, né? Então, vai ficar um raio da ferramenta aqui, ó. E lógico, você dá uma limpada aqui em cima também. Se você ver aqui, ó, eu vou passar isso aqui no single block. Tem bastante coisa legal para ver, quer ver, ó? Aqui. Aí. Então a gente fez a aproximação lá, entrou, fez a primeira passada, o raio, a segunda passada.
Aqui embaixo, então, tem aqueles raiozinhos que ela faz sozinha, né? Por causa da compensação de raio. Aqui. Aí vai passar para cá, fazer o chanfro. Ó, outro raiozinho aqui. Chanfro. E aqui, outro raiozinho. Sobe reto. Agora ela vai fazer a entrada. Então, fez a entrada. Saiu. Olha só, a gente saiu até mais do que precisava. Faz a compensação de raio e reposiciona. Aí ela reposicionou certo. Agora vai. Aí a hora que ela sobe, ela faz o arquinho aqui. Depois vai reto. Aí ela vai fazer um pequeno arco aqui para começar a circunferência. Então, ó. Ah, nem fez. Mas aqui é porque aqui não precisou fazer. Mas aí para fazer a circunferência, repara que vai ficar esse cantinho aqui por causa da geometria da ferramenta. Foi para lá. Arquinho. Faz o chanfro. Aí aqui terminou a usinagem do contorno externo da peça, né? Depois teria que levantar, fazer o círculo interno e limpar tudo aqui que ficou de fora.